que a gente entende que o racismo ele não é um problema só de quem é preto, de quem tem a pele mais preta, de quem tem a pele, né? Como é comum falar quem tem a pele mais escura, né? O problema do racismo é um problema de todo mundo, é um problema de toda a sociedade. Então, toda a sociedade precisa discutir o racismo, né? O racismo é algo que a gente enfrenta como um problema muito sério, é uma doença dentro da nossa sociedade. Então, a oportunidade que nós temos hoje é de tratar esse tema, né? E trazido por nós aqui do Instituto GoEQI, juntamente com vocês, pessoas atingidas, que é a razão da gente estar aqui prestando a nossa assessoria, né? Então, nesse sentido, eu queria abrir uma pergunta aqui para as pessoas atingidas, tá? Equipe do GoEQI, não podem responder, é só as pessoas atingidas aqui da área 4 e 5. Na verdade, são duas perguntas numa só, tá? A primeira delas, eu queria que quando vocês fossem responder, a primeira coisa, como que vocês se autodeclaram? Olhem para vocês. Vocês acham que vocês são preto, branco, pardo, amarelo, indígena? Como que vocês se consideram? Tá? Aí é para você, eu queria que vocês respondessem isso. E ao mesmo tempo que vocês respondessem isso, eu queria que vocês respondessem o que vocês entendem pela palavra racismo. Pode ser? Quem se habilita aí para começar? Eu vou começar para você, Rafael. Vamos lá, dona Delícia. Bonito de todas as cores, que eu sou, de todas as cores. Inclusive, meu pai, minha mãe, meus irmãos são, sim, da cor mais escurinha. Só minha mãe e eu que é da cor mais clara, mas eu me considero de todas as cores. E sobre isso que eu tenho que te dizer, isso é um crime, isso é uma discriminação. Acontecer uma coisa dessa hoje em dia com nós ainda, viu? Obrigado, dona Delícia. Dona Rosângela, pode ir lá. Eu sou preta, uma mulher genuinamente preta, né? E com relação ao racismo, eu gostaria que você repetisse a pergunta novamente, Rafael, por gentileza. O que a senhora entende, dona Rosângela, por racismo? Ah, sim. Racismo, para mim, é um ato muito pequeno, de mentes muito pequenas, porque você ser racista, até que, assim, não é para falar assim que a gente compreende, que a gente entende. É um sentimento, talvez, mas quando a pessoa discrimina, seja quem for, qualquer pessoa, se é pela cor da pele, se é porque é magro, porque é gordo, se é porque é pobre, se é porque é rico, a discriminação, para mim, que é o abominável. O ser racista é talvez eu não sei nem sinceramente qualificar a pessoa que tem, que nutre esse sentimento, esse conceito, né? Porque isso é muito pessoal, mas você não pode discriminar ninguém pela cor da pele ou por qualquer outra questão social ou sabe, homofóbica, né? É meio mais ou menos por aí. Não sei se eu me fiz entender. Sim, dona Rosângela, muito obrigado, viu? Já a gente retoma aí nessa discussão também. Dona Maria Cândida, a senhora, por favor. O microfone dela está desligado. O microfone da senhora está desligado, dona Maria Cândida. A gente ainda não consegue te ouvir, dona Maria Cândida. A senhora pode apertar no microfoninho aí que está vermelho, que aí a senhora consegue falar e a gente consegue ouvir. Fechou a câmera, mas ainda não abriu o microfone. Enquanto ela se ajeita ali, podemos escutar a Ellen Barros? Pode ser? Abriu. Estamos te ouvindo, dona Maria Cândida. Eu gostaria de falar que racismo, gente, não é só sobre a cor da pele, né?
racismo hoje sobre sexualidade, né? A pessoa tem um outro sexo, então hoje a gente está vendo muito essa discriminação. Então nós vamos ter que lutar muito por isso, porque isso não pode acontecer de maneira alguma. Isso aí, as crianças estão sofrendo com isso, de ver muita coisa, né, acontecendo com os familiares deles. A gente vê muita criança comentando. Estão falando da minha mãe. A minha mãe tem uma namorada. O meu pai tem um namorado. Eu, na minha família, eu não tenho. Não que se eu tivesse, eu não discriminaria ninguém. Não discrimino ninguém. Então, o racismo não está só na cor, gente. Infelizmente, viu? Racismo está em todas as partes. Seja branco, seja negro, seja qual for. O racismo está coisa triste, né? Só isso. Boa noite. E, gente, então, eu sou parda, portanto negra, como bem ensinou Sueli. Tem uma senhora muito maravilhosa que chama Sueli, que explicou que no Brasil, pessoas pretas e pardas são negras, né? E racismo, pelo meu entendimento, tem a ver com um tipo de violência que separa, né? Pessoas brancas das pessoas racializadas, pessoas que são entendidas como não brancas, né? Que aí tem os indígenas. Aqui no Brasil a gente também vê racismo relacionado a pessoas asiáticas e também, principalmente, pessoas negras, que aqui para a gente é o que mais pega, né? O racismo contra as pessoas negras, que são as pretas e pardas. E tem a ver com aparência física, sim. Quanto mais retinta, quanto mais escura a pele, quanto mais traços, né, as pessoas têm relacionados à ancestralidade africana, mais violências essa sociedade comete contra essas pessoas, né? Então, o racismo, ele é um tipo de discriminação, mas ele está literalmente ligado a uma distinção de raças, né? Quem diz que é de uma raça e quem diz que é de outra. E não foi a gente que inventou também, não. Foi gente branca que inventou esse trem aí, porque as pessoas brancas raramente entendem que elas são racializadas, né? É como assim, gente é gente branca, o resto é racializado. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é isso que eu entendo aí de racismo, um tipo de violência que está bem estruturada na nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil, e muito forte também nas comunidades atingidas, dá para ver. E aí eu entendo, né, que tem esse atravessamento de gênero, né, se as mulheres é preta, se a gente é preta, a gente sofre mais, a gente tem que penar mais ainda para dar conta das coisas nessa sociedade que discrimina. Se a pessoa ainda é LGBT e negra, o atravessamento é maior. Se é pobre e negra, o atravessamento também é maior. Então, tem várias coisas aí que o povo chama de interseccionalidade. E aí, eu entendo, né, que tem a questão do gênero e tal, da sexualidade, mas o racismo mesmo é essa violência com base na raça. Obrigado, Ellen. Quem está na fila aí para falar? Quem se habilita, por favor? Aquelas duas perguntinhas. Como se autodeclara, como se vê, né? Se vê branco, preto, pardo, e o que entendem por racismo? Quem vai falar agora para a gente? Alguém vai levantar a mão, a gente vai ter que escolher. Falar? Pode falar, dona Nívia. Vocês me ouvem bem, porque aqui está chovendo. Escutamos, sim. Bom, eu sou branca, mas me considero negra. Essa é a família. Índios tem pardos. E o maior orgulho de falar que eu me considero uma negra. Assim, vem desde que começou o Brasil. Quando os portugueses chegaram, encontraram os indígenas, fizeram eles escravos, os fazendeiros faziam dos mulatos, dos negros, dos seus escravos. Então, essa luta de racismo
etnia, de negros, de índios, de pardos, não vem de agora. E a nossa história, 1822, quando Princesa Isabel a Lei Áurea, o que é uma para nós brasileiros, até hoje, estamos lutando por isso. Acabar com a discriminação, porque eu acho o cúmulo da você olhar torto para uma pessoa negra, para uma pessoa preta, para um homossexual, para uma lésbica, opção sexual não diz caráter, não diz personalidade. É só isso. Obrigada. Eu que estou com o microfone desligado agora. Obrigado, dona Nívia. Quem é a próxima? O próximo? Ó, a gente vai escolher. Ou vocês querem se apresentar? Se também não quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Quer falar para a gente, dona Marlúcia? Oi, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Sou Marlúcia de Pompéu. Então, pessoal, quando a gente fala, né, sobre racismo, é bem complexo, né? E para mim, o racismo é uma coisa que dói muito. Só quem sofre, né, essa situação na pele sabe quanto dói. E baseado nessa dor que a gente sente, né, é que a gente vai para a luta. Aí, quando teve uma pessoa aí que falou que a questão, né, não é só da cor, mas também do biotipo e outras coisas, então, né, negra, mulher, gorda, e por aí vai um monte de coisa. E diante de tudo isso, a gente tem que fortalecer, né, e para a luta mesmo, vencer essas barreiras. Igual outro dia eu falei numa entrevista, não lembro qual, que a gente chora, né, sozinha no canto, mas quando você sai, você se veste, né, e de um sorriso no rosto, um batom vermelho na boca, e vamos, né, para mostrar para a nossa sociedade que nós somos gente igual a qualquer outro, não é verdade? E quando a gente vê falar, me entristece muito, costumam dizer que a gente dá uma de vítima, né? Sente-se vitimizado. Não é isso. Esse Brasil, esse país tem uma dívida com a gente muito grande. Então, todo mundo sabe da história, aquela historinha bonita, né, da Lei Áurea, da Princesa Isabel, né, que não teve nada disso, né? Quando os nossos ancestrais, né, foram libertados, entre aspas, né, porque já não tinha mais como sustentar essa situação, os nossos, né, saiu com a mão na frente e outra atrás. Então, quantos morreram? Quantos que, para não morrer de fome, né, trabalhava a troco de comida, ficou no fundo das fazendas da senzala a troco de um prato de comida, muitas vezes para seus filhos não morrer de fome. Quantos que resistiram nas matas, né? Hoje nós reconhecidos como quilombo, de forma para sobreviver. Então, eu fico assim, nessa batalha, porque quando a gente vai ver o cenário, as pesquisas, a gente vê quem morre mais. O preto, né? Quem morre mais no cenário de jovens, o preto jovem. Quem morre mais no cenário de mulher, a mulher preta, né? A mulher preta e pobre. Quem passa mais fome? Vamos pesquisar, não é? É o preto, o pobre e a mulher. Então, é uma situação muito complexa. Atualmente, no nosso país, no momento que nós estamos vivendo, a gente tem visto isso aumentar muito, né? O cenário da mulher preta, pobre, solo, criando os filhos, né? Muitas vezes sozinho, e nessa situação tão complicada nesse país que a gente vive.
Então é isso, a gente tem que estar indo para os debates, para as discussões mesmo, né? E mostrar que nós estamos aí, firmes, nós não vamos desistir, né? Eu falo que consciência a gente tem todo dia, a gente debate um tema, mas a consciência tem todo dia. E quero parabenizar os brancos que tanto nos acolhem e caminham com essa luta com a gente não pode esquecer isso. Tem muitos brancos que dão a mão para a gente, que entram na nossa luta para nos defender e estar junto com a gente. E ver, né, a igualdade de um todo. Isso é muito bacana. Que nós possamos, né, se não nós, eu, por exemplo, já tenho 57 anos, mas meus filhos, ver um Brasil igual, sem racismo. É por isso que eu luto, é por isso que eu batalho, estou sempre firme aí na luta, não deixa a peteca cair. Às vezes eu tenho vontade de esconder, mas não posso, né? Então, meu filho, dando tchau para vocês. Então, é assim, é o Gabriel. Tô aí, gente, na luta sempre, tá? Por direito, né? Então, tô aí à disposição, tá bom? Se quiserem me perguntar também, pode perguntar que eu respondo. Tá certo. Obrigado, dona Marlúcia, muito obrigado. Então, pegando um gancho nessa fala que a dona Marlúcia traz aí, né? E também na fala que eu fiz mais cedo aqui, de que discutir o racismo, que o problema do racismo não é um problema só de gente preta, é um problema da sociedade, né? E que quanto mais gente se somar a essa luta contra o racismo, vai ser bom, porque aí a gente consegue fazer que, de fato, essa discussão aconteça e as consciências, né, aumentem e melhorem, né? Então, nesse sentido, a gente preparou um momentozinho aqui com uma musicazinha de uma mulher preta chamada Dona Lia de Itamaracá, e que ela fala, assim, num trechozinho da música, que essa ciranda não é só dela, não, é de todos nós. Então, que a luta antirracista não seja só dos pretos, seja dos pretos, dos brancos, das mulheres, dos homens, seja de toda a sociedade, tá certo? Então, vamos escutar um pouquinho essa música, refletir, e a gente vai para o nosso segundo bloco aqui do nosso seminário. Tudo bem? Giane, fica à vontade. Só um minutinho, gente. Eu vou só passar um videozinho aqui primeiro, que é um vídeo justamente da dona Marlúcia falando, aí em seguida a gente já escuta a música também. É um vídeo que ela produziu com a gente do Guaicuí. Eu sou Marlúcia Silva, sou militante do movimento negro há mais de 30 anos e a gente está aí, né, nessa luta em defesa do direito das pessoas negras, das mulheres negras, tentando nesse país, né, tão desigual, ser reconhecido, né, ter autonomia, ocupar os espaços de poderes, né, na sociedade, na política, enfim, em todos os âmbitos, né, da sociedade. A visão que as pessoas têm, aquelas que não me conhecem, que eu sou uma pessoa que brigo por tudo. Não, eu não brigo por tudo, eu brigo por causa, é diferente. Nossa, aquela Marlúcia é mulher carne de pescoço, viu? Barraqueira, brigadeira. Mas só que eu quero dizer que nesse fundo do Barraqueira do Brigadeiro vai pesquisar, Marlúcia, porque realmente eu brigo por igualdade, né? Por reconhecimento, né? Por valorização do nosso espaço. A gente tem muito que buscar ainda, buscamos muito, temos muito que buscar, né? Eu sou bisneta, né? De escravizados. Vou dizer que meu bisavô foi escravo, porque ele foi escravizado, lógico, claro, evidente, né? E poder estar aqui hoje, de repente sendo um modelo para alguém, inspiração para alguém, né? Isso é bom, isso é bom. Então, eu acho isso de suma importância, que a gente não deixa
o racismo passar por vitimismo, né? Que hoje as pessoas têm mania de falar, nós somos seres humanos, somos todos iguais. A princípio, sim, né? Mas até quando que eu sou igual ao outro? Quando eu quero ocupar meu espaço de poder, seja em qualquer lugar que for, porque eu tenho condições, eu tenho capacidade, nós temos condições, nós temos capacidade, aí, opa, aquela negra. Aí, então, a gente vê que realmente, aí, na hora de você ocupar o espaço do outro, aí já tem um olharzinho diferente. Então, eu faço, assim, questão e eu falo que esse país tem uma dívida com a gente, sim. Quantas chibatadas, quanto sangue derramado dos meus. Vocês andam aí, vocês têm cada pedra, né, construída, colocada à base de chicote, carregar aquilo. Imagina que me dói, que mexe dentro de mim, assim, como se eu estivesse sentindo a chicotada na minha própria pele, você entendeu? Por quê? Por que a gente incomoda? Por que a nossa cor incomoda? Por que o meu cabelo incomoda? Né? Por que o meu beiço, o meu nariz, o meu brincão na orelha incomoda? Então eu quero que as pessoas racistas olhem para dentro de si e comecem a se perguntar por que ele se sente incomodado com o outro. Então, assim, dessa forma, esse dia 20, tomara que ele seja dia de consciência todos os dias, não passa a ser só o dia 20, passa a ser todos os dias do ano. Esse é meu desejo e a minha esperança. Mas que o Novembro Negro seja lembrado, seja celebrado, seja trabalhado, para que nós possamos celebrar todos os dias, porque nós estamos vivos todos os dias. Nós não somos negros só no dia 20, nem nós só em novembro, né? É uma coisa que a gente carrega na nossa vida para sempre. Então, na hora de valorizar esse negro dentro do mercado de trabalho, que ele seja valorizado 365 dias no ano, né? Em todas as instâncias. É isso que eu quero e espero. Gente, a luta é cansativa. Na realidade, o que acontece? Por trás de toda mulher forte tem um momento na vida da gente que a gente quer deitar, encolher num cantinho e esconder de todo mundo, né? Porque na realidade eu sou mulher, sou negra, mas eu sou humano, né? Quando a gente é mãe não é só da gente, não. A gente é mãe dos outros também. Você é mãe da comunidade e eu sou assim, né? Eu abraço os meus e abraço os dos outros também, sabe? E abraço a comunidade também. Então, eu parto do princípio que a gente não pode desistir, né? A gente tem que ser forte, né? Mesmo quando a gente, nos momentos mais tristes da vida da gente, que a gente quer desistir. É sofrimento até ter conhecimento. Quando eu falo isso, porque quando você começa a ter conhecimento e você te dá autonomia para ser quem você quer ser, sabe? Aí você começa, na realidade, um embate. E esse embate leva a gente à conquista. Porque é no embate, né? Que a gente vai, quando eu falo embate, não é na questão de briga, mas na questão de assumir o nosso poder, sim, né? Por que eu não posso ter um cargo de vereadora? Por que eu não posso ter um cargo de juíza? Por que eu não posso ter um cargo de promotora? Por que eu não posso ser uma prefeita de uma cidade? Uma coisa eu falo para todas, para todos os negros, principalmente as mulheres, né, gente? É que vai, tenha coragem, vem, né, procura. Chama a outra, entra no site, pesquisa, né? Liga para o meu telefone se vocês descobrirem. Então, assim, venham conversar, vamos fazer uma roda de conversa, vamos tomar um café. O coletivo, ele nos fortalece. Quando você vem, né, cada um com a linha de pensamento, com as suas diferenças, e você vem para o coletivo, você adquire sabedoria, conhecimento, de repente uma fala de né, te desperta um pensamento que você não teve ainda, e vice-versa. E quero dizer que a gente tem que ocupar nosso espaço, andar de cabeça erguida, sabe? Sensacional, dona Rosângela. Tanto que nós vamos passar também a música da dona Lia no final, que, né, nós escutamos uma grande mulher e ao final a gente escuta outra grande mulher.
E vou chamar também uma outra grande mulher aqui para fazer uma fala, né? A dona Marlúcia é da região 4, lá de Pompéu, e eu quero chamar a dona Rosângela, que vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre as experiências, né? Sobre esse contexto do racismo no Brasil. A dona Rosângela é de Três Marias, da região 5. Dona Rosângela, fica à vontade, venha bater um papinho aqui com a gente, se apresente. O momento é da senhora, viu? Olá, boa noite para todos e para todas novamente. Eu já me apresentei, mas quem chegou depois. Primeiro, eu quero dizer, gente, que é uma alegria, uma grande honra estar aqui com todos vocês. Que momento bom, sabe? Eu estou até triste, sabe, Rafael, e todos vocês, de ter que sair dessa sala às 20 horas. Porque está muito bom, tá, sabe? Está gostoso. Eu estou me sentindo tão, assim, eu estou em casa, né? Fica até redundante falar isso. Mas, assim, eu estou tão em casa, assim, é uma coisa muito forte essa questão, quando a gente une as forças, as mesmas forças, as pessoas todas falando numa linguagem só, numa unidade, que é essa defesa aí da nossa raça, da nossa luta, lembrar desse grande homem que foi Zumbi, né? Quanta dor, né, gente? Quanto sangue derramado. Então, o que nós fazemos hoje é muito pouco diante do sofrimento. Alguém falou aí, eu acho que foi a dona Marlúcia, que falou aí das dores do nosso povo. Então, hoje nós estamos numa zona de conforto muito grande, especialmente nós que temos uma caminhada política, ou uma caminhada educacional, intelectual, que nos favoreceu numa vida, no mercado de trabalho, ou enfim, na sociedade. Então, nós estamos até numa zona confortável. Alguém disse também, eu achei muito importante, alguém apresentou assim, dizendo que hoje nós, eu não estou lembrando da fala, mas, por exemplo, vou falar de mim, né, até porque foi isso que o Rafael pediu. Eu sou uma pedagoga, comecei a minha vida dando aula para crianças da educação infantil e lecionei até o ensino médio. Né? Fiz faculdade, fiz pós-graduação, sou esposa de um militar. Então, as pessoas me veem na sociedade, nossa, aquela mulher, quer dizer, eu sou uma mulher preta, mas uma mulher preta que ninguém põe defeito, sim, entre aspas, por conta de onde eu consegui chegar, graças à educação que eu recebi dos meus pais, a possibilidade de estudar. Mas, quando a mulher preta, se eu, Rosângela, não tivesse tido as oportunidades que eu tive, eu estaria lá naquela estatística que foi falado, que foi trazida aqui hoje também, que foi apresentado. Porque se a gente olha as estatísticas, o pobre, a maioria dos pobres são negros, são pessoas negras. Toda a vulnerabilidade da nossa sociedade, a gama maior é de pessoas pretas. E isso tudo é um fator cultural mesmo, porque nós tivemos menos, a gente recebeu menos, a gente ocupou menos. Então, isso realmente vem se arrastando, essa herança, essa questão hereditária, cultural, vem se arrastando até os dias de hoje. Você vê numa faculdade, você conta nos dedos quantas são as pessoas pretas numa sala de aula. Você vai num clube, você conta nos dedos quantas são as pessoas pretas. Então, as pessoas pretas que hoje têm um papel de destaque na sociedade, ou um lugar mais favorecido, mais privilegiado, eles são olhados assim, parece até que a gente não é preto, né? Porque você não é preta. Já me falaram isso, não, porque você não é preta. Quando eu falo isso, assim, porque eu tô aqui com muito orgulho, porque eu sou preta, aí as pessoas falam assim, não, mas você não é preta. Olha para você ver, olha o meu cabelo, olha o meu nariz, olha os meus lábios. Aí, não, você não é preta. Você não é preta. Parece que o ser preto tem que ser aquele que está lá
lá mesmo naquela condição mais vulnerável possível da vida, sabe? É como se a pessoa preta não tivesse condição, não tivesse capacidade, né? Então, eu não sei se vocês já experienciaram isso, mas muitas das vezes, quando eu estou, né, e graças às oportunidades e que a gente consegue se destacar, aí, e eu falo com muito orgulho, porque sou mulher, porque sou preta, por isso, por aquilo, aí muitas pessoas, muitas vezes já falaram isso comigo. Ah, não, você não é preta, tipo assim, porque o preto tem que, não pode estar aí, não, porque se você fosse preto, você não estaria aí, não. É mais ou menos esse raciocínio. Então, eu quero dizer a vocês que a nossa luta é válida, mas nós temos ainda que fazer mais, né? Falar mais, conversar mais e abrir mais esse espaço, a gente estar mais integrado, porque aqui nessa sala mesmo, parece que alguém falou que é branca, né? E a gente sabe que tem muitas pessoas brancas que comungam do mesmo ideal que a gente, que compartilham das nossas dores, da nossa luta, mas eu percebo que normalmente a gente fala para a gente mesmo. Então a gente tem que adentrar outros espaços para que a nossa fala atinja mais pessoas e justamente as pessoas que precisam desse olhar, de acordar para esse olhar, de atentar para essa questão. Né? Que fala para a gente mesmo é muito tranquilo. Eu sei o que Rafael, quer dizer, eu sei não, eu suponho o que Rafael entende, o que a Jeane e cada um que está aqui nessa sala. Nós temos o mesmo ideal, as mesmas convicções, mas a gente precisa sair dessa bolha. Não é bolha, não, talvez a palavra não seja essa. Entrar mesmo, furar, quebrar barreiras, quebrar paradigmas. E eu, assim, sinceramente, sem querer ser pessimista, mas eu penso que ainda está muito longe, sabe? Está muito longe. Estamos no século XXI, mas a gente ainda escuta muita gente falar isso que eu escuto todos os dias. Mas você não é preta? Porque eu estou num local, né, mais privilegiado da sociedade, talvez. Eu escuto as pessoas falando, é um preto de alma branca, sabe, essas piadinhas, essas coisas que com muita luta que a gente vai vencer. Claro que muito se fez, Zumbi não morreu por acaso, ele morreu e a luta dele tá aqui, né, permeada aqui nas nossas conversas, no nosso sangue. A gente sabe que muitos de nós temos esse compromisso, né? Aí alguém também aqui falou assim, que o Brasil tem essa dívida conosco. Tá, eles têm a dívida, mas está muito longe de ser executada essa dívida por muitos e muitos conceitos que a gente vê, muitos pretos serem taxados porque é preto. Ele é preto, está correndo, é um bandido. Ele não pode ser um atleta. Ele é preto, está perto de uma mulher branca, ele vai assaltar. E assim por aí vai, essas questões. Então, é mais ou menos isso que eu entendo, que eu vejo, que eu defendo. Eu tento sempre nas minhas falas, onde quer que eu vá, mostrar que a gente lutou muito para chegar até onde a gente chegou. Foi a escola, na época não falava bullying, na minha época, mas tinha a taxação por causa do cabelo, né, a piadinha, mas a gente venceu isso aí, né? Que a gente talvez não tenha a mesma. Eu já participei por exemplo, de um concurso não, uma prova. Na época eu era adolescente, louca para trabalhar, e meu pai, não, você vai estudar, porque você vai ser uma professora. Naquela época, professora era um status, né? Ser professora era uma coisa. E aí eu quis fazer uma prova numa loja, para ser balconista. E eu passei em primeiro lugar. Só que eu não pude ser admitida pela loja, porque eu era preta. Então, naquela loja só trabalhavam as mulheres brancas, né? Na década de 70. Um pouquinho pegando aí, 70. Aí eu fiquei sabendo que foi por isso que eu fui barrada, né? Então,
situação aceito essa, imagina, gente, o tanto que a gente ainda precisa avançar. Isso foi lá em 70, mas eu acredito que até hoje, nos dias de hoje, isso aconteça, assim, de forma meio que camuflada, meia despistada, meia mascarada, isso acontece sim. E assim vai. A gente tinha muito, né, tem muita coisa para falar, mas o tempo é curto, o meu, né, hoje. Mas aí fica à vontade, Rafael, se eu não contemplei, eu não abordei alguma questão que você acha que precisa ser pontuada. Dona Rosângela, nunca me atreveria a dizer que a senhora não contemplou. Emocionadíssima aqui com o relato da senhora, viu? E pode ter certeza que o que a senhora supôs da dificuldade minha de um jovem negro, né, ter caminhado onde eu caminhei foi com muito sacrifício e resistir. E estamos resistindo até hoje, viu? A senhora está de parabéns, tá? Vamos continuar. Infelizmente, a dona Rosângela, né, vai ter que se ausentar. Dona Rosângela, uma coisa eu queria falar aqui antes da senhora sair. Esse é o primeiro momento que a gente tem com as pessoas atingidas para tratar sobre o racismo. E com certeza não vai ser o último, né? A gente está se organizando aqui no Instituto para que, a partir de 2023, a gente retome com essa agenda, com essa pauta, né? E a gente aprofundar nessas discussões, né? E será muito bom ter a senhora conosco aqui, viu? Compartilhando, construindo, contribuindo, tá bom? Pessoal, vou chamar para vocês também agora para falar um pouquinho aqui. Ela também é do Guaicuí, vou deixar ela se apresentar, né? Vou só chamar o nome dela e ela se apresenta, né, para não estragar a surpresa. Giovana, Gio, vamos bater um papinho aqui conosco? Então, gente, boa noite novamente, né? Dizer que eu estou muito emocionada com esse momento de ouvir vocês aqui, está sendo muito emocionante mesmo e de alimentar, né, essa energia para a gente dar conta de seguir aí na caminhada, né? Então, para quem não me conhece, principalmente o pessoal aí da área 5, né? Eu sou formada em serviço social e sou analista aqui da equipe de saúde e assistência social da região 4, aqui em Pompéu e Curvelo. E aí, assim, eu e o Rafa, a gente tem uma missão muito difícil, que é falar agora, né, assim, depois dessas falas maravilhosas, dessas potências aí, que é Marlúcia, Rosângela, principalmente, com essas partilhas aí, né? E aí nós estamos pensando e queremos propor também de fazer uma fala que possa ser um pouco mais dialogada mesmo, né? Uma fala mais leve, e que vocês possam se sentir à vontade para ir interagindo com a gente também, assim, para a gente não ficar falando aqui muito tempo e para não perder esse clima gostoso que a Rosângela falou, né? Assim, dessas partilhas, dessas trocas. A ideia é essa, é de troca, né? E aí, assim, reforçando um pouco, sim, Rosângela, a gente vai disponibilizar, né, depois a gravação, e aí depois o Rafa manda para você o link da gravação para você poder assistir aí o restante. Obrigada demais, viu? E aí, a proposta, então, é a gente trazer um pouco de uma contextualização, assim, né? Por que a gente propõe esse momento? Por que a gente propõe essa conversa? Por que falar de racismo nesse nosso trabalho, né? Assim, com as pessoas que foram atingidas aí pelo rompimento da barragem da Vale. Então, a ideia é contextualizar e que essa contextualização possa também, assim, nos ajudar coletivamente a entender. É isso mesmo? É importante para vocês falar disso, né? Assim, em que medida que isso tem sintonia com a vida de vocês, em que medida que isso tem sintonia com a realidade de vocês. Então, a gente também quer ouvir um pouco isso. E aí a gente acha que essa troca ela vai ser legal, assim. Mas aí, gente, vocês vão dizendo, vão sinalizando
se precisar interromper, assim, né? Interromper não, mas contribuir mesmo. Então, sintam-se à vontade para levantar a mão e poder participar junto com a gente e fazendo essa construção coletiva mesmo, assim, né? E aí, tem um fotógrafo que ele chama Januário Garcia, e ele faz registros de realidades de pessoas negras pelo Brasil, assim, e aí eu trouxe, assim, uma frase dele para começar essa conversa. E aí ele vai dizer que existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Então, para a gente começar trazendo esse resgate bem lá do início mesmo, quando pessoas foram trazidas de África para poder participar desse processo aí dessa construção mais modernizada do Brasil, né? Porque é claro que o país, Brasil, já existia, já era aqui habitado por outros povos, né? Mas a gente faz esse resgate desse momento histórico em que as pessoas de África são trazidas para cá. E aí, assim, por que resgatar essa história? Para quê? Qual que é a proposta disso? Né? É entender o quanto, assim, que esse momento em que essas pessoas foram trazidas e foram ali exploradas, né, tiveram a sua mão de obra exploradas para poder participar desse novo momento aí do Brasil, né, essas pessoas, elas, então assim, né, reforçando, né, que as pessoas negras, elas foram ali a principal força, mão de obra, né, utilizada nesse processo de colonização do país. Então, é nesse momento em que o Brasil começa a passar por essa colonização, que essas pessoas elas têm ali uma marca maior, assim. E desde sempre, o povo preto foi conduzido a viver em situações muito precárias aqui no Brasil, né? Situações de insalubridade mesmo, situações de uma vida sem dignidade. E aí, assim, depois, né, assim, mais à frente, quando a gente quando o Brasil, né, começa a projetar ali o fim desse processo escravatório ali, começa a ter um movimento social, assim, que, inclusive, faz com que tenha uma certa garantia, sabe, de que essas pessoas, elas vão ficar para sempre à margem da sociedade. E aí, do que eu estou falando? Né, assim, lá no ano de 1850, foi criada uma lei que ela ficou conhecida como Lei de Terras. E essa lei, ela vai dizer que as pessoas pretas, elas não podem ter posse, que as pessoas pretas, elas não poderiam ser proprietárias de terras, sabe? E, gente, se alguém, eu estou ouvindo aqui alguns barulhos, se alguém quiser falar, porque eu estou numa outra tela aqui, aí vocês me chamam, tá? E aí essa lei, ela aconteceu ali um pouco antes da abolição, né, já numa organização das pessoas que colonizavam o Brasil, que vieram para cá para colonizar o Brasil. Então, essas pessoas elas já se organizaram para garantir que mesmo com a abolição, que aquelas pessoas continuassem num lugar, numa situação, num contexto privilegiado, né? Então, essa lei, ela antecipa esse movimento aí para impedir que as pessoas negras pudessem ter posse, pudessem ter terras, né? Naquela época, e aí, assim, depois, né, a gente vai ver que no ano de 2018 saiu uma matéria na Agência Brasil
falando que menos de 7% de terras reconhecidas eram pertencentes a povos remanescentes, né, assim, de quilombolas, de pessoas negras. Então, gente, menos de 7%. Então, é um retrato de um movimento que foi muito bem pensado, muito bem planejado, para dizer qual era o lugar ou o não lugar das pessoas negras nesse país, né? E aí, em 1988, a gente tem ali, né, a Lei Áurea, e aí, assim, destacando também, né, que o Brasil, ele foi o último país do Ocidente que aboliu a escravidão, então, já tinha também uma pressão que ela era internacional, ela era mundial, porque a gente tinha ali, né, um crescimento do capitalismo, que era um modo de produção de riqueza muito diferente. Então, esse novo sistema, que é esse sistema que a gente vive até hoje, né, que a gente já conhece, ele pedia, de certa forma, novas relações de trabalho. Então, o mundo todo já tinha aderido a esse novo modelo de produção, de trabalho, né, que era uma nova forma de explorar mãos de obras, e o Brasil, ele foi o último, assim. Então, isso diz muito para a gente pensar, né, a história do país e o contexto que a gente vive no Brasil, do lugar das pessoas negras até hoje, é um contexto que tem ali alguns traços mais profundos até do que outros países que também viveram, né, esse processo aí da escravidão, né, e aí, assim, como já tinha um movimento muito grande, já tinha também um movimento muito grande, paralelo, das pessoas negras que eram escravizadas. Então, as pessoas negras, elas já estavam se organizando, elas já estavam se mobilizando, né? Então, já começou a existir ali os quilombos. Então, quando veio a abolição, muitas pessoas negras já tinham conseguido a sua liberdade, inclusive, né? Algumas porque tinham fugido, outras se juntaram aos movimentos abolicionistas, algumas ainda havia conseguido, de alguma forma, né, comprar ali a sua alforria, né? Então, assim, esse processo de abolição que o Brasil viveu, ele, de alguma forma, né, ele intensificou uma vida de exclusão e de marginalização e de preconceito, estigmas e vários estereótipos das pessoas negras. Então, assim, nós estamos falando de um país que viveu 350 anos de escravidão, 350 anos, e hoje nós temos apenas 134 anos de abolição. Por que falar disso? Por que ressaltar isso, né? Assim, para a gente entender que os resquícios desse momento da escravidão no Brasil, eles ainda são muito fortes hoje. Para a gente entender que tem muita coisa que a população negra vive no Brasil que ainda é uma herança, né? Que o racismo no Brasil ele tem um tom diferente de muitos outros países. A gente trouxe aqui um dado que é um dado que diz muito, assim, de qual que é o lugar das pessoas negras no Brasil. E aí, tem um levantamento, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, que ele vai dizer que 64% das pessoas que estão inseridas no sistema prisional são pessoas negras. Ou seja, 2/3 de toda a população carcerária é composta por pessoas negras. Em 2018,
foram resgatados cerca de 1.000 trabalhadores que estavam em situações de trabalho análoga à escravidão. Desses cerca de 1.000 trabalhadores que foram resgatados, 72% dessas pessoas se declararam negras, né, entre pretas e pardas. Então, é um número muito grande que diz para a gente e nos coloca a questão, né, assim, a escravidão, ela acabou, mas ela acabou em que medida? Né, assim, qual foi a liberdade conquistada pelas pessoas negras? E aí, se nós pensarmos em termos de política pública, e aí, assim, é importante dizer, né, o lugar do Estado, o papel do Estado nesse contexto, porque, assim, o Estado, historicamente, ele tem sido conivente com essa realidade. E, de certa forma, ele tem... o Estado, ele é cúmplice dessa realidade, né? Porque na medida em que se omite, na medida em que não cria condições de superação dessa realidade, a gente pode, sim, né, considerar que o Estado, ele é conivente. Ele também é um ator que contribui com essa estrutura, né, que é uma estrutura que produz uma estratificação social pela cor da pele. Quando ali a abolição, nós vivemos, né, a abolição da escravidão, as pessoas negras, elas não podiam estudar, elas não podiam ter acesso à educação, elas não podiam participar da produção de saber. Então, inclusive, pensar e nos questionar qual história nos foi contada na escola? Quem escreveu essa história? O que é que nós sabemos, né, assim, da história do nosso povo, da história do nosso país? Quais foram as contribuições do nosso povo? Quem nunca ouviu, né, assim, que o racismo no Brasil não existe mais, que o Brasil é um país mestiço, que o Brasil é um país da diversidade? Quem nunca ouviu isso? Em que medida que esse discurso, ele anula, né, ou enfraquece a nossa percepção de que existe uma realidade diferente para as pessoas negras que, historicamente, de falta de oportunidade, né, de falta de oportunidade. Parece que nós temos aqui uma pessoa que levantou a mão. Dona Otelina? Dona Otelina? Seu microfone está aberto, mas a gente não te escuta. Fechou. Você abriu e fechou o microfone, dona Otelina. Bom, então a gente vai seguindo aqui, e aí, se você conseguir abrir o microfone, pode ficar à vontade para poder falar, tá? Então, alguém pode perguntar também, né, assim, a gente sabe que existe pobreza entre pessoas brancas e pessoas pretas, a gente sabe que existe desigualdade entre pessoas brancas e pessoas pretas, né, e sim, existe, mas o que a gente percebe é que, estatisticamente, há um indicador social, né,
que diz que a desigualdade, a pobreza e os índices de exclusão social diversos, eles são acentuados na população negra, entre a população negra. E aí é por isso que a gente faz esse recorte e traz esse resgate histórico para a gente entender que tem uma causa que tem a ver com como o Brasil ele se constituiu e se construiu aí a partir dessa era moderna. Ellen Barros? Eu tô apaixonada com você, mulher. Que maravilhosa, te ouvir é muito bom. Eu queria, humildemente, tentar contribuir aqui também, mas um pouco também da experiência pessoal da minha família, assim, né? A minha família é composta por pessoas negras, pardas e brancas, é uma miscigenação muito grande. Mas a minha avó, que é parda, minha mãe, que é parda, minha avó foi escravizada aos 4 anos de idade, minha avó hoje tem 74 anos. Foi escravizada aos 4 anos de idade, só conseguiu sair dessa situação já adulta. A minha mãe, aos 10 anos de idade, foi escravizada durante boa parte da adolescência dela também, né? Com formas de escravidão. Na minha avó, naquela forma um pouco mais antiga, né? Na fazenda, com chicote, o jeito bruto e violento de subjugar mesmo a criança, a menina e a moça que ela foi. E a minha mãe, já dentro dessa lógica da escravidão mais moderna, contemporânea, me empresta a menina aqui que eu preciso de alguém para ajudar aqui dentro de casa. E aí ela ficava lá escravizada, trabalhando no serviço doméstico de 5 horas da manhã às 11 horas da noite, sem direito a nada. E então a gente, né, essa herança maldita, né, que veio da escravidão, ela continua até hoje, porque a lógica continua sendo escravocrata, assim. Eu conheço até hoje meninas que são escravizadas. Eu falo de mulheres porque é o mais comum da gente ver aqui na cidade. Na roça, a gente vê muitos homens escravizados também, mas na cidade é mais comum a gente ver mulheres, especialmente no trabalho doméstico. E dizer, né, quando você falou lá, assim, da lei de terras, é muito importante, quase ninguém tem acesso a essa informação, mas dizer qual que é o paralelo, o contrário disso. Porque não é à toa que a gente vai para a favela, que a gente vai para o quilombo. A gente vai para a favela, vai para o quilombo, porque a gente não pode ter terra. Mas então, por que o branco é pobre, mas mesmo assim está um pouquinho melhor na maioria das vezes? Porque o povo branco foi trazido para o Brasil como um projeto de embranquecimento da nação. Por que eu sou parda? Eu sou parda porque lá no passado, uma mulher preta foi provavelmente estuprada por um homem branco. Ou então teve casamentos interraciais que muitas vezes eram tratados na base do comércio mesmo. Né? Mas eu digo que as pessoas que vieram brancas para o Brasil, elas vieram com um monte de cota. Vieram com cota de terra, vieram com cota de escoamento da produção, né? Então, assim, você vê italiano, nossa, que bacana, meu parente é italiano, veio do Brasil, do nada ele construiu a vida dele, do nada não, ele ganhou terra para produzir. E ele tinha certeza que ele ia vender aquele produto dele, porque o Brasil deu um monte de cota para branco e para preto nada, né? Então, assim, é importante a gente falar, realmente tem gente branca que é pobre, mas se a gente for ver estatisticamente falando, é a grande minoria. E eu sou favelada, eu moro na favela, é só eu olhar em volta, né? Eu não preciso nem fazer muito exercício de estatística, não. E aí é isso, assim, a Nívia comentou, né, que a juíza negra e sofre racismo. E a gente aqui tinha uma pedagoga falando também sobre um outro lugar e tal, e ainda vivendo um racismo. Essa que é a grande diferença da classe para a raça. Porque indiferente de você ser rico ou pobre, se você é preto, você vai ser discriminado. Em algum momento você vai ser constrangido. É claro que é mais difícil uma pessoa rica ser constrangida, mas indiferente, vai ser. Né? Então, uma juíza que entra num shopping em Belo Horizonte, ela vai ser constrangida. Assim como eu, quando era mais jovem, poucos anos, 20 e poucos anos, entrei no Diamond Mall, esse mesmo shopping, Nívia, não volto mais lá. Meu dinheiro eles não pegam. E fui muito constrangida, fui muito humilhada. Né? Então, assim, se tem segregação, se você sabe onde você vai encontrar gente branca, se você sabe onde você vai encontrar gente preta,
Tem segregação, a gente pensa em segregação, só aquele povo lá dos Estados Unidos que não deixava as pessoas negras entrar no ônibus, né? Tem segregação, sim. Se a gente sabe que na favela a gente encontra gente preta, se a gente sabe que no shopping da Imomó a gente encontra gente branca, tem segregação, e isso é racismo, né? É só para complementar essa sua fala que tá maravilhosa, desculpa até ter delongado tanto, mas é só por isso, porque às vezes o povo esquece que branco teve cota e fica aí falando que nossas cotas é mimimi. Ellen, foi ótima a sua fala, porque já dá o gancho, assim, para essa continuidade, que é isso, assim, esse termo que você usou, né, assim, as pessoas brancas tiveram uma política de cotas, né, assim, durante muito tempo, e aí, quando a gente fala, né, quando a gente traz, assim, a importância de pensar a responsabilidade, o papel e o lugar do Estado nesse momento histórico, é para dizer isso, é para dizer que é importante pensar a política de reparação às pessoas negras para reparar esse processo histórico vivenciado no Brasil. Como pensar uma política de reparação? E aí, a lei de cotas, ela é um exemplo, né? Assim, ela é um exemplo. Para poder reparar, né, e trazer as pessoas negras para acessarem lugares que historicamente não foram acessados por essas pessoas. Então, quando a gente pensa, né, assim, para entrar na universidade é importante dizer que tem que ter um mínimo de vagas reservadas para as pessoas negras. Isso, por quê? Porque, historicamente, as pessoas negras não acessaram as políticas de educação, principalmente do ensino superior, né? Porque lá em 1988, quando a gente tem a promulgação da Constituição Federal, essa Constituição ela já traz a universalização do ensino, mas do ensino fundamental. Então, as pessoas negras, elas continuam não acessando o ensino superior, né? Então, a lei de cotas, ela vem nesse sentido. Ela vem para reparar. Ela não vem para poder dar um privilégio, né? Assim, ela não vem para poder tirar a vaga de ninguém. A vaga está lá para todas as pessoas, mas é importante garantir que, nesse momento histórico, as pessoas que historicamente não acessaram alguns espaços também possam acessar. Isso é reparação. E isso tem muito a ver com o que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Assim, com esse processo também do rompimento da barragem da Vale, né? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, que algumas doenças são doenças que acometem de maneira específica ou de sobremaneira, né? Específica não, mas de sobremaneira as pessoas negras, né? Assim, então, você já tem ali pessoas com uma realidade que já é atravessada por diversos indicadores sociais de exclusão e marginalidade. Então, é importante a gente pensar também que o Estado seja responsável por construir outros indicadores. Bom, e aí, assim, chamar o Rafa para dar continuidade aqui nessa prosa, para a gente seguir falando aí, né, de racismo, e aí eu quero resgatar a frase que eu trouxe lá no começo, né, assim, que existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Eu acho que essa frase, ela é muito legal, assim, para a gente pensar e entender e não esquecer que pessoas foram trazidas de um outro país para construir esse país aqui que a gente está, e foram trazidas para viver de uma forma desumana. Então, é importante que hoje a gente fale isso, que a gente resgate isso, para que a gente possa pensar como que a gente consegue aí, inclusive, ser propositivas, né? Assim, inclusive, propor que essa realidade ela possa, de alguma maneira, ser alterada. Né, Rafa?
Isso aí, Giovana. Obrigado por essa ótima contribuição, né? E nesse sentido, né, do que você trouxe, Giovana, do que a Ellen tão bem mencionou aqui, eu queria pontuar algumas coisas aqui. O racismo, ele de fato, eu chamo ele de tecnologia, porque ele foi pensado, né? O racismo, ele foi pensado. Então, ele é uma tecnologia. E ele é uma tecnologia pensada para dar certo em todas as esferas, em todas as áreas, em todos os espaços, né? De maneira que ele possa separar, segregar, vamos usar esse termo que a Ellen trouxe aí, segregar, né? Que ele possa dizer qual que é o espaço de cada um. E o racismo, ele diz isso, né? O racismo, quando ele expulsa, no final da abolição da escravatura, as pessoas para os quilombos, para as favelas, porque eram onde podiam se refugiar, eram onde podiam existir, é uma forma de segregação. O racismo desenha os espaços onde nós, pessoas pretas, devemos estar. Se ele faz conosco nas nossas profissões, que é muito comum, né? Parece que já vinha ali um hall do que pessoas pretas podem ser profissionais, né? E normalmente são profissões que há mais exploração da mão de obra, há mais exploração da força física, pagam menos, né? É como se eles fizessem isso. E o racismo, realmente, ele faz isso. Ele segrega e ele cria espaços, né? E não é só espaços. Quando eu digo espaço, eu falo de espaços físicos também, né? É importante que o que não é bem quisto pela sociedade, né, que o pobre, o preto, ele esteja longe, ele esteja afastado. E com isso, a gente acaba que as comunidades mais afastadas, as pessoas negras que moram longe, têm menos acesso a serviços de saúde, a educação, transporte, cultura, lazer, às vezes até tratamento de esgoto, que é um princípio básico ali da saúde, né? Porque está longe, e a missão do racismo é isso, é afastar para poder dominar, né? O racismo, ele é uma tecnologia de domínio. E esse domínio vem de quem? Das classes mais ricas, que normalmente são compostas por pessoas brancas. Então, a lógica do racismo é isso, ele atua dessa forma, né? É que é bom que você que é preto, pobre, esteja longe, que eu conviva com você só de segunda a sexta-feira, quando você limpa a minha casa, você está na portaria do meu prédio, né? Você está me cobrando uma passagem dentro do ônibus, né? Quando você arruma o meu cabelo para ir para uma festa, é importante, mas no final de semana, você preto, pobre, mora longe, deixa esse espaço aqui urbanizado para mim, né? Que sou branco, que sou rico. Então, o racismo, ele faz isso, né? Ele segrega para dominar, né? Se eu estou num espaço urbanizado, se eu estou num espaço onde eu tenho acesso à educação, eu tenho a educação de qualidade, eu tenho acesso a serviço de saúde, a cultura, a lazer, a tendência é que a minha vida seja muito melhor de quem não tem acesso a essas políticas, de quem não tem acesso a esses equipamentos. Então, o racismo, eu posso dizer com vocês com toda certeza, o racismo opera no sistema de matar as pessoas. O desejo do racista, o desejo do racismo é de que as pessoas negras não sobrevivam, que elas durem o tempo excelente para trabalhar, para produzir, enquanto eles, ricos e brancos, né, às custas do nosso suor, como a Giovana bem trouxe, durante todo o período da escravidão, fizeram, né? Então é importante entender que esse processo, se a gente olhar aqui nas nossas comunidades, né, as comunidades mais afastadas, as comunidades mais distantes, são formadas majoritariamente por pessoas negras, né? Aqui na Cinco-Oeste tem um contexto muito particular, que nós temos muitas comunidades pesqueiras, né? Que a gente ali, vendo, né, pela nossa impressão, a gente percebe que tem muito mais pessoas negras nas comunidades que estão mais longe. E nas comunidades que estão mais perto aqui do centro de morada, as comunidades são mais brancas. Se você parar para pensar também, né, e nesse contexto de separar, né, eu volto para falar dessa questão de espaço, trazendo o que a gente entende, né, sobre o crime da Vale em Brumadinho, Morada Nova, há 50 anos atrás, passou por um processo também, né? Morada Nova foi desapropriada, foi desabitada para que a represa de Três Marias ela pudesse acontecer. E ali foi um fato muito interessante, porque jogou-se papeizinhos ali, né, para que as pessoas fossem informadas que ali ia inundar, que ela ia perder suas casas, suas terras, suas vidas, né? Então nós podemos falar também, né, que Morada Nova, pela segunda vez, né, essa região pela segunda vez, passa por outra tragédia e novamente para um empreendimento, né, para um empreendimento que ninguém se beneficiou disso, se não o Estado brasileiro, se não os grandes empresários, né? E nessa lógica é importante a gente entender, né, que quando você tem uma empresa que ela opta por colocar ali uma barragem de rejeitos perto de pessoas, perto de cidades
ela não está se importando com aquelas vidas, né? Ela está se importando com o seu lucro, né? Quando você opta, né, se você pegar lá a tragédia da Samarco, em 2015, né, a barragem estava também localizada numa área formada por pessoas majoritariamente pretas, né? Ou seja, foi uma coincidência do universo? Não. A Samarco sabia exatamente aonde colocar aquela barragem, porque se desse algum problema, vidas pretas que seriam retiradas, né? Você não vê empreendimentos como barragens de resíduos como da Vale, da Samarco, em regiões, por exemplo, que existe uma grande produção, uma grande fazenda rica. Você vê normalmente em áreas onde as pessoas mais pobres, elas habitam. Dona Otelina, quero ouvir a senhora. A senhora levantou a mão aquela hora, não falou. Agora eu quero ouvir a senhora. Fala para a gente um pouquinho aí, Dona Otelina. Dona Otelina. Cadê a Clica senhora? no botãozinho vermelho do microfone. Dona Telina, tem um botãozinho vermelho aí com o microfone. A senhora pode apertar em cima dele. Acho que ela saiu. Ela perdeu a conexão. Ela foi Mas clicar no botão vermelho e clicou no telefoninho, ao invés de clicar no fone. Vai voltar. fone. Ela volta. Tomara que ela volte. Eu tô querendo ouvi-la. Então, nesse sentido, né, de pensar os espaços, para além dos espaços físicos que o racismo empurra, né, para além desse espaço, tem uma discussão que a gente precisa fazer também, os espaços de poder. Nós, negros, ocupamos esses espaços de poder. Nós somos a maioria no poder judiciário, no poder legislativo, né, na chefia das empresas. Né? Vamos pegar aqui a maioria dos trabalhadores braçais aqui da silvicultura, da nossa região, da agricultura, da própria pescaria. Né? Esses serviços... Dona Otelina voltou. Dona Otelina... Seu microfone está fechado. Dona Otelina, tem 4 botõezinhos aí no celular da senhora. Um é o que desliga, a senhora não vai apertar esse não. O outro é uma mãozinha. O outro é um quadradinho, que é a câmera. E do lado tem um símbolozinho aí de uma bolinha em cima de um arcozinho. Esse é o microfone. Ela saiu de novo. Ela está clicando no telefone, ao invés do microfone. Pode ser. Mas nesse sentido é trazer essa discussão. Quais os espaços de poder nós estamos inseridos, nós, pessoas negras? E vocês acham que nós não estamos lá por uma questão de inteligência, de competência, de capacidade? Nunca. Nós estamos lá porque aqueles espaços não foram pensados para nós. Para a gente poder entrar nesses espaços, a gente tem que literalmente, né, meter o pé na porta e dizer, oi, eu também posso, eu quero e eu vou. Né? Esses espaços de poder, ele vem de uma herança, como a Giovana traz, esse processo escravocrata do Brasil, de manter esses privilégios na mão de poucas pessoas. Né? Se você parar para pensar, dentre os mais pobres do Brasil, 75% são pretos e pardos. E dentre os mais ricos do Brasil, 70% são de pessoas brancas. Olha para vocês verem, né, como, né, nós, pessoas negras, nós fazemos parte dos 75% da população mais pobre desse país. Não é à toa isso. Isso é o racismo produzindo o que nós chamamos de mais riqueza para aqueles que têm a capacidade de gerir o racismo, enquanto nós, trabalhadores, enquanto nós, pretos e pobres, continuamos nessa base da pirâmide, produzindo riqueza, sendo explorados, né, em favor de outras pessoas. Né? Então, é importante a gente pensar num conceito também de racismo ambiental. Como assim, Rafael, racismo ambiental? O que o racismo tem a ver com a tragédia de Brumadinho? Muito, muito. Primeiro, porque pessoas negras foram prejudicadas. O dano, todos sofreram. Vamos falar a verdade? Pessoas brancas, negros, mas certamente as pessoas pretas sentiram os danos de forma diferente. Né? Sobretudo as pessoas pretas mais pobres. Né? A Giovana traz um aspecto da saúde. Existem doenças que são prevalentes na população negra. Né? Por exemplo, a hipertensão, a pressão alta. Imagina o tanto de pressão alta que esse povo não conseguiu, não adquiriu, né? Com o passar dessa tragédia de Brumadinho, sabendo como ia viver, que não ia poder mais usar água de um rio, de uma represa, pescar, vender seu peixe. Né? Isso é estresse, isso acumula estresse, estresse aumenta a pressão.
Então, o racismo ele tem a ver, sim, com a tragédia de Brumadinho, a partir do momento que os danos sofridos pelas pessoas são potencializados pelo racismo que já está na nossa sociedade, né? Essas pessoas, por exemplo, o acesso à saúde, imagina, quem já tinha dificuldade no acesso à saúde antes do rompimento de Brumadinho, e agora? Como é que está a vida dessas pessoas? E nós precisamos entender que o racismo faz isso. O desejo do racismo é que as pessoas negras elas só existam enquanto produzem. E que depois que elas deixam de produzir, elas não conseguem mais produzir, que elas não mais existam, né? O racismo tem essa lógica. Parece até um pouco feio, agressivo o que eu estou falando, né? Mas pergunta para os nossos antepassados que sofreram no tronco por quase 350 anos, né? É importante a gente pensar, discutir quais os espaços de poder nós estamos e quais os espaços de poder nós devemos estar. Nós precisamos ir contra essa lógica racista de não nos deixar. É pensar uma política ambiental que uma Vale, que é uma empresa que fatura trilhões por ano, mate vida de pessoas, né? Termine com sonhos de pessoas, né? Mude a vida das pessoas da forma que mudou. Então, a política ambiental ela precisa ser pensada também pensando na população negra. E quando uma política ambiental não é pensada na população negra, nós podemos, sim, chamar de racismo ambiental. Quando comunidades quilombolas não são consultadas, né, para um empreendimento que pode afetar ali a sua comunidade, que tem uma história de cultura, de filosofia, de organização, nós sim estamos falando de racismo ambiental. Quando você tem um povo caxixó, que tem problema com o rio que passa dentro da sua comunidade, como é o povo caxixó lá de Martinho Campos, né? Pelo acidente de Brumadinho, quando não é pensado desta forma, nós estamos sim diante do racismo ambiental. Quando o racismo ambiental não pensa políticas de inclusão de populações como indígenas, pretas, quilombolas, comunidades de matriz africana, estamos sim falando de racismo ambiental. Quando o racismo expulsa as pessoas negras dos grandes centros urbanos, ou desenham lugares que elas devem ocupar, nós estamos falando, sim, de racializar o espaço. Nós estamos falando de separar para dominar. E esse espaço, como falei e reitero, não é só um espaço físico. Nós temos os espaços dentro das academias, né, que são as universidades. Quantos de nós somos a maioria com curso superior nesse país? Eu digo com certeza que não. Somos a maioria nos cargos de chefia das grandes empresas? Eu digo que não. Temos a maioria dos cargos de chefia nas empresas de pequeno e médio porte? Não. Né? Então, se a gente parar para pensar, olhar do lado, olhar o nosso vizinho, a nossa rua, o nosso bairro, e a gente compreender, né, o tanto que, às vezes, um trabalhador ele precisa sair 3 horas antes da sua casa para ir trabalhar, porque não foi pensada uma política de inclusão para ele, né? Não foi pensado, talvez, um transporte público adequado para ele chegar e voltar do seu trabalho menos cansado. Né? E, nesse sentido, é pensar nesses espaços. Ellen, quero te ouvir, diga aí para a gente. Ai, gente, desculpa, é que vocês são muito incríveis. Aí eu fico aqui cheia de coisas pululando na minha cabeça, pensando que posso compartilhar. Eu trabalho aqui em Mariana, né? Tainara já trabalhou aqui também. E a gente tem alguns casos, uns exemplos muito claros, assim, de racismo ambiental, que talvez alguns possam ajudar as pessoas a entenderem com clareza o que a gente está falando. Por exemplo, Barra Longa. Barra Longa é uma comunidade que está um pouco mais abaixo aqui de Bento, de Paracatu, vizinha aqui de Mariana, que também foi atingida. A única cidade que teve seu centro urbano mesmo, atingido pela lama, literalmente. A lama saiu derrubando tudo, destruindo tudo. O que aconteceu? As mineradoras, através da Fundação Renova, tirou a lama tóxica do rejeito contaminado da área central do centro da cidade e jogou no alto do morro, onde não tinha lama, levando contaminação para a população mais pobre e principalmente a população preta. Isso é racismo ambiental, quando você desconsidera que aquelas pessoas que estão ali são pessoas pobres e pretas, e por elas serem pessoas pobres e pretas, desconsidera a existência delas, elas não são importantes, então a gente pode envenenar o ar, a terra delas. Né? E um dado importante é que a maior parte das pessoas que foram atestadas como contaminadas por metais pesados em Barra Longa já morreram. Já morreram. É muito sério isso. Essas pessoas estão sendo assassinadas
e as mineradoras continuam negando que a lama é tóxica, que é contaminada. Entende? A gente, agora pensando numa escala maior zona, assim, né? Eu falei aqui de um caso de uma cidadezinha. Mas se a gente for pensar em escala global, o sul global, a parte do sul do mundo, é a parte onde se concentra a maior parte da população pobre, periférica e preta. E é onde os maiores empreendimentos da mineração estão alojados. Por que que a Europa consegue ser tão boa em não liberar carbono e tão bacana em preservar o meio ambiente da Europa? Porque enquanto eles estão preservando o meio ambiente deles, eles estão destruindo o nosso. Isso é racismo ambiental. Né? Então, quando uma empresa, aqui em Mariana, a gente tem a Samarco, a Vale e a BHP. A Vale é a segunda maior mineradora do mundo. A BHP é a primeira maior mineradora do mundo. Gente, é riqueza que poderia acabar com a fome do mundo inteiro. Não é pouco dinheiro que eles têm. E para onde que está indo esse dinheiro? Por que que a Vale deixou de ser estatal? Por que que ela tá sendo usada só para endinheirar os investidores e os donos dela? Por quê? Porque a política pública não foi pensada. Se a Vale fosse estatal, essa riqueza toda que ela gera, ela estaria gerando para o país. Mas não, ela está gerando para o bolso de pouquíssimas pessoas muito ricas. Né? E vai ver quem são essas pouquíssimas pessoas muito ricas. É tudo branco. Né? Então, assim, quando a gente está falando de racismo ambiental, a gente fala desde esses casos bem específicos, como o caso da lama da Vale ser tóxica, e eles falar que não é, mas quem está sofrendo principalmente são as populações ribeirinhas, os pescadores, o povo pobre, que é geralmente o povo preto, isso é racismo ambiental, a gente está falando disso também, que esses grandes empreendimentos, eles só servem para endinheirar gente rica e branca, e a maioria das vezes o povo que nem é do nosso país, a maioria das vezes é gente que está lá na Europa, ganhando rios de dinheiro às custas dos nossos sofrimentos, sangue, lágrimas e suor. Né? Então, é só para poder tentar exemplificar alguns casos de racismo ambiental. Eu sei que a gente tem muita dificuldade de entender o que meio ambiente e racismo tem a ver, o que o rompimento de vale tem a ver com racismo. Lá no grupo dos choros gerou um burburinho, o povo meio que quebrou o pau, que quer saber de indenização, não é de racismo, não. Mas é porque, às vezes, a gente não tem letramento racial mesmo, a gente não sabe o que é racismo. E aí eu acho que é muito importante, inclusive, acho que o diagnóstico rápido participativo do Guaiqui levou isso em consideração, que é fazer essa identificação desse povo. Por quê, gente? Se a gente já é mais vulnerável porque a gente é preto, isso tem que ser considerado na hora de reparar. Porque quem é que está passando fome hoje lá no choro? Vai lá ver quem é que está passando fome. Gente que nunca precisou de pedir cesta básica para ninguém para sobreviver, hoje está passando fome. Quem é que está passando fome lá no choro? Vai ver. Né? E essas pessoas elas têm que ser reparadas de uma forma diferenciada, sim. Né? Nívia está aqui, não me deixa mentir. A gente sabe quem são as famílias que mais estão necessitadas. Né? Então, é por isso que a gente fala de racismo ambiental. Quanto mais pobre o povo é só olhar em volta, mais preto tem junto, e menos essas mineradoras se importam com a vida da gente. Quando eu falo mineradora é porque está dentro desse recorte, mas eu digo dos empresários, esse povo rico aí do Brasil e do mundo. Obrigado, falar, Nívia, desculpa aí que eu estou tagarelando toda a vida. Não, de forma alguma. E vidas negras importam. Dona Nívia, vai lá. Eu queria completar a fala da Ellen. O pessoal fala muito de racismo. Esquecem que o racismo não é o negro, o homossexual. Considero isso como pessoas de cabeça pequena, mente pequena. Primeiro, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho uma filha que é estilista e tinha um desfile em Fortaleza, no shopping. E Lázaro Ramos e Thaís Araújo e as roupas que ela fez, a água de coco da Morena Rosa. Eu estava dentro da sala, me levantei para ir ao banheiro, quando eu
voltando, pegou e pediu que eu tirasse, que ali não era o meu local. Eu poderia fazer o favor de chamar minha filha para mim, porque eu tenho que ela, porque com a minha filha. Ele, quem é essa filha? Sei lá, conversou tarde, aí a Neila veio e veio mais alguém da água de coco. Pois não, o que está acontecendo? Eu falei, aí ele agora, eu não posso entrar, que eu vi. Então só te avisando, eu embora. Aí ele pegou, virou para ela, aí ele falou assim, com você uma coisa. Agora eu não vou falar nada com você, a não ser que você peça tempo. Mas nós vamos sentar e conversar. Então, é a tal coisa, às vezes, até a gente mesmo, que é mais passa por certos preconceitos. A Ellen passou por um preconceito também, acho que em Ouro Preto, lembra, Ellen? Que tinha a ação das partes, pessoas e mais homens, uma coisa assim. Então, coisas que sabe, machucam muito, Como é que... igual a Ellen falando aí também de Cachoeira do Sul. Gente, que todo mundo tinha sua renda, todo mundo tinha sua condiçãozinha financeira. Todo mundo. Porque o que não era pescador dependia de sua. Hoje nós extrema pobreza. É caos. E nos dói muito, nos machuca muito. Você chegar num lugar, não comer, a pessoa necessitar de um remédio, a pessoa necessitar de um leite, necessitar de uma água que Deus deixou no mundo, e é um direito. Saúde e água está nos direitos humanos. E isso nós temos. Então, eu acho que sabe, o crime da Vale tem muito, muito a ver com tudo que eu queria complementar. Obrigado, dona Nívia. Dona Otelina, será que agora a gente consegue te ouvir? Desde cedo nós estamos nessa luta aí. E não fala, né? Que bom, estamos te ouvindo. Oh, que bom. Eu gostei aí de ouvir aí, né? Falou aí sobre morada nova, né? Nos rejeita aí de morada nova. Quando? Por isso que diz que chama de morada nova, porque ela já foi uma morada. Só que depois ela foi acabada inundada em tudo, né? A represa, né? Quando eu cheguei para aqui, já era dessa maneira que é. E hoje em dia, se o pessoal perdeu a vida, perdeu tudo que tinha e tudo, até hoje não foi arrecadado esses direitos que esse pessoal tinha, né? E está aí até hoje. Como diz a Ancesa aí, né? É um direito que deveria de ser arrecadado. Eu fiquei sabendo de uma maneira, porque eu sou de lá de Salinas. Mudei para essa região aqui. E nunca pude voltar na minha terra. Aí um dia eu voltei, pedi aqui, na época, ajuda por aqui, para o prefeito, ele não pôde me dar. Aí eu peguei naquela época, dinheiro era muito valor, tinha muito valor. Peguei R$100 emprestado e fui. Quando eu cheguei lá, fiquei lá. Quando eu voltei, eu passei em Montes Claros.
Aí eu pedi uma ajuda lá em Montes Claros para mim vir para aqui, né? De novo para minha terra. Aí eles falaram comigo que eu tinha o direito de ir e vir, porque Morada era um lugar mais de recurso, porque Morada foi um lugar que todo é um direito de receber mais valor do que toda cidade, porque lá foi inundado naquela época. Aí o pessoal sempre mora na graça de Deus e na miséria do povo. A gente fica por entender. Acho que nem bem eles receberam os direitos que eles tinham. E até hoje deve que nunca correu atrás também. Agora, hoje está aí, né? Igual a você está falando aí, né? O direito que tem, mas depende do povo, né? Querer participar, entrar na luta para adquirir os direitos que tem, né? Eu penso assim. Não sei se eu estou pensando certo, mas eu acho que a gente tinha os direitos da gente ser regularizado. E até hoje eu acho que nunca foi. Você está ouvindo? Estamos te ouvindo, estamos felizes de te ouvir, dona Telinho. Pois é. Aí, então, aí a morada nova chama de morada nova, mas eu acho que está faltando muita coisa para ser uma morada nova. Ainda acho que ela continua velha. Daqueles tempos atrás que eles encostaram todas as barragens, abriram as porteiras das compostas lá, das águas, né? Para ser invadido. Os moradenses que moravam cá na época, tudo, né? Eu já vi eles contar que tem pessoas ainda que conhecem, acho que ainda é dessa data lá, que tinha roça de arrozal, tinha tudo plantado. Aí eles falaram assim, ó, vocês deixa tudo aí e sai daí rápido, que isso aí vai ser tudo inundado. Aí disse que teve uma pessoa lá, um senhor lá, que falou, não, eu não vou sair, não, eu não vou perder minha plantação para mim sair, não. Para onde? Aí ele falou assim, não, sai, porque se você não sair, você perde a vida. Com muito jeito, eles deram conta de fazer ele sair, e agora logo a água invadiu tudo, tomou conta de tudo. Então, aquele... A dona Telina saiu de novo. Dona Delícia, a senhora levantou a mão. Sim, Rafael, sim. Eu quero falar um pouquinho sobre os negros e as negras. Eu sou a famosa parda, tá? A famosa neguaça que eles falam. Meu pai era negro, meus irmãos, tem 23 irmãos. Meus irmãos é quase tudo negro. Sofremos demais nas cavoeiras, trabalhando, pelejando. Estamos nessa luta até hoje, pelejando. Sofremos muita discriminação, que na época eram os famosos ricos e os famosos pobres. Então, você já pode fazer uma base aí, como nós sofremos nessa época, né? Nessa época de que você trabalhava a troca do prato de comida. Como nós éramos muitos filhos, meu pai tinha que trabalhar a troca de uma saca de sal, uma saca de arroz. Era isso aí para nós comer e beber. Mas isso aí, graças a Deus, com dias, Deus deu força, nós lutou, e estamos aí hoje, para lutar mais ainda se precisar. E sobre esse negócio da Vale, que eu quero falar, é assim, que até hoje, eu não sei meus direitos, sabe? Que uns falam que está contaminado, outros falam que não está. Aí você fica naquela história, no meio do caminho, sem saber para que você está lutando. Se você vai pegar alguma coisa ou se não vai. Eu até hoje eu não sei
eu posso falar que eu não sei de nada, porque eu estou no meio do caminho. Eu não sei se eu vou ter algum direito ou se eu não vou ter, porque vem uns fala que nós temos direito, vem outros fala que não tem direito. Aí é aquela história, eles ficam fazendo uma lavagem cerebral na gente, no final das contas, você cai em depressão, fica doente, sem saber o que fazer, de nada. Não é só isso que eu tenho para falar, sabe? Vocês me desculpem aí o jeito de eu falar, de eu brincar com a sua, que com diz, quem é nós se nós não brincar um pouquinho com a vida, né? A gente tem que brincar um pouquinho para poder sair da rotina da gente. Então, isso eu só tenho a agradecer a vocês tudo, muito obrigado por tudo. Vocês é uns grandes apoiadores, não tem nada que lhe reclama de vocês, mas essa Vale, eu vou falar com vocês, ele não está fácil, não. Não está fácil, e eu estou achando que ela está só empurrando com a barriga e não vai querer dar a nós nada, sabe? O que eu acho é isso. Obrigado, dona Delícia. E não preocupa com o jeito de falar, não, que o jeito de falar da senhora é o jeito que a gente gosta, é o jeito que a gente precisa, viu? Pessoal, eu vou falar um negocinho aqui com vocês, eu quero que vocês abram o microfone e falem assim, pode ser? Então vamos lá, ó. O seminário já está chegando na reta final, gente. Quero escutar um Pois é. Aqui, ó, nós temos 10 minutinhos até a hora que a gente marcou, né, com vocês, todo mundo tem seus compromissos. Aí eu queria propor, assim, ó, 5 minutinhos, né, para as pessoas falarem aí das suas impressões, o que achou desse seminário, o que faltou, o que a gente precisa melhorar, o que a gente pode trazer para os próximos. E depois desses 5 minutos, vai ter 5 minutos que vão falar 2 grandes Paulas aqui, viu, com vocês também. Pode ser assim? Então, 5 minutinhos para a gente fazer uma avaliação, o que a gente gostou, não gostou, o que precisa, o que faltou. E aí, daqui a pouco, aí a gente termina com as 2 potências Paulas aí do Instituto Guaicuí, tudo bem? Quem começa aí? Fazendo uma avaliação do nosso seminário. Pode um de cada vez, gente, não tem pressa, não. Eu quero fazer uma pergunta, o próximo já é a mãe escreveu. Dona Nívia, que bondade a sua, viu? Gostaríamos. Gente, eu acho que todo está de parabéns. Como diz, vamos continuar na luta até o fim, que nós temos nossos filhos, daí vem os nossos netos, e vamos lutar por isso. É uma causa grande, mas nós vamos vencer, se Deus quiser. Eu também gostei muito. Eu queria te sugerir aqui, né, de num próximo, que eu tenho certeza que vai ter, da gente falar mais especificamente sobre os direitos, né, direitos e as leis também que protegem as pessoas, tanto as pessoas atingidas quanto as pessoas negras. Eu acho que é uma boa... A partir da fala da Dona Delícia, eu fiquei pensando nisso, assim, às vezes é um espaço muito bom, né, para a gente poder refletir sobre essas coisas, as leis e os direitos. Sensacional, Ellen. Obrigado pela sugestão. Com certeza ela está registrada aqui, viu? E a gente vai se esforçar para poder trazer isso aí, pelo menos se não no próximo, mas nos próximos, né? Que é um tema que não só a gente não consegue fazer, né? Quem mais quer deixar suas impressões aqui do nosso seminário? Eis o momento. Fale agora ou fale quando quiser, que sempre vai ser o espaço de vocês falarem. Vai lá, dona Ivana, por favor. Gente, eu gostaria de mostrar para vocês que não é só a beleza, não é só o Dia da Consciência Negra, mas deveria, sim, também ser o dia da consciência, da conscientização da beleza interior da pessoa negra, né? Porque o pessoal fala que não é lindo, olha uma cor que não desbota, né? Então, é a beleza interior, né, que brilha nos olhos do negro. Eu acho que deveríamos valorizar mais isso, sabe? Se sentir mais bonito, sabe? Mais poderoso, e para dar coragem para essa luta toda, né? Se sentir mais forte, mais bonito e mais poderoso. Aí sim, eu acho que essa luta seria vencida com mais facilidade, né?
Então, boa noite a todos vocês, adorei participar. Sempre que for convidada, estarei aqui com vocês. Viu? Então, boa noite a todos. Obrigado, dona Ivana. Com certeza, vocês são sempre convidados e convidadas. Dona Delícia, a senhora ainda está com a mão levantada, a senhora quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Gente, eu só queria dizer e agradecer vocês tudo, porque isso é uma luta muito grande. Então, como diz nós, tem que lutar até quando nós dá conta de lutar. E não vamos desistir, não, porque, como diz o caso, é um pelo doce e a força faz a união. Com certeza. Obrigado, dona Delícia. Gio. Então, gente, é mesmo fazer uma proposta, assim, sabe? De que vocês possam conversar sobre isso aí na comunidade de vocês, com outras pessoas. Se vocês acham que faz sentido pensar que existe aí uma situação que se coloca de forma mais grave para as pessoas que foram atingidas pelo rompimento, que são pessoas negras, né, assim, e que vocês possam ir conversando sobre isso entre vocês, nas comunidades que vocês moram, talvez em espaços coletivos também que acontecem aí nas comunidades, né, nos diversos espaços coletivos, começar a trazer essa pauta, assim, né, e pode também ir dando retorno para a gente também, né, assim, quando tiver contato com a gente, trazendo qual que é o sentido disso, qual que é o sentido dessa atividade, tá? Então, queria deixar essa proposta mesmo. E aí, para fechar, né, esse momento de hoje, que, na verdade, assim, esse momento ele é uma proposta de abrir, né, a nossa reflexão sobre isso. A dona Ivana quer falar alguma coisa? Pode falar, Ivana. Não, já está ok, viu? Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada a você. E aí a gente chama agora as Paulas, né? Não sei quem vem primeiro, para poder contribuir aí com esse momento de reflexão. E, mais uma vez, dizer que hoje a gente inicia essa reflexão, né? Obrigada, Giovana. Eu vou iniciar para a Paulíssima finalizar, mas, assim, gostaria de pegar alguns pontos das falas de algumas pessoas aqui. Mas, antes disso, agradecer. Eu acho que foi um momento inicial mesmo, assim, passou a hora tão rápido, né? A gente poderia falar tantas outras coisas, mas foi importante ouvir vocês, né? E aí a gente pode caminhar para ouvir, abrir mais espaço, para ouvir mais vocês, e falando de pouquinho também, porque é um tema que nos afeta, né? Nos afeta enquanto pessoas negras, né? E aí eu pego um pouquinho da fala da dona Delícia, né? De trazer o relato como pessoa negra, que fala da alimentação, que fala da saúde, que fala se ela tem direito ou não, se está contaminado ou não. Eu acho que é importante a gente sempre observar, eu já falei isso em outros espaços, quem é que nos está dizendo, né? E o interesse de quem está nos dizendo em dizer aquilo, né? E aí lembrar que o Instituto Guaiqui e outras várias instituições têm feito pesquisas, né, que contradizem o que a gente ouve de um lado e do outro, mas que estão do lado das pessoas atingidas, né? Então, a gente tem essas pesquisas, a gente tem detecção, por exemplo, de alteração da qualidade da água por presença de metais, né? Outras questões ambientais. Então, acho que é importante a gente sempre refletir quem é que está me dizendo sobre isso e de que lado que essas pessoas estão. E aí, pegando um pouquinho também do gancho da alimentação e da saúde das pessoas, né, para dizer que, assim como o Rafa disse, que a população negra, né, ela tem uma tendência a ter mais hipertensão, que a pressão alta, a diabetes também, e a gente já observa nos relatos e nas pesquisas da saúde daqui e de outros contextos de desastre, como a Ellen trouxe aqui, né, de Mariana,
que o aumento da pressão alta e da diabetes entre as pessoas, ela tem uma tendência a aumentar com o rompimento também, e com as pessoas negras, elas aumentam ainda mais, e isso dificulta ainda mais o acesso à saúde, e tem também a discriminação nos serviços de saúde. São as mulheres negras que mais reclamam de um acesso à saúde mais dificultoso, que tem preconceito nesse acesso. Então, é importante que, por mais que o racismo ele venha anterior ao rompimento, mas o rompimento ele agrava a situação das pessoas, né? Ele agrava a saúde das pessoas, ele agrava a saúde mental, especialmente das mulheres negras, né? Estamos em maioria aqui. Os homens negros também são afetados, mas são as mulheres negras as que mais sofrem com todo esse contexto, que são muitas vezes caladas, silenciadas, né? Assim, eu li um relato recente de uma pessoa atingida de Bento Rodrigues, que foi tentar falar nos espaços de instituições de justiça e foi, inclusive, descredibilizada por ser uma mulher negra de periferia, e assim acontece em vários outros espaços. É importante também a gente perceber, aqui já finalizando minha fala, que por mais que não fomos pessoas negras escravizadas, mas fomos prejudicados por todos os benefícios que as pessoas brancas tiveram com seus privilégios, dito aqui pela Giovana, né? E o Instituto Guaicuí, ele respeita e considera, né, tem uma política de diversidade aqui dentro, então temos pessoas e temos essa abertura de cotas para pessoas negras, e temos também pessoas negras no cargo de coordenação, como eu e Paula, né, estamos aqui hoje representada, e pensando muito sobre isso, por mais que seja a primeira conversa, né, que a gente faz com as pessoas atingidas, mas sempre trazendo essa pauta interna, e a intenção é que a gente faça outros diálogos, outros encontros, e que seja com mais frequência para a gente dar mais visibilidade e entender e fortalecer que essa luta é diferente para a população negra, né? Então, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui, por partilhar suas histórias, né? E seguimos juntos e juntas aqui. Obrigada, Paula. Agora vai ser a outra Paula. Então, difícil, né? Eu acho falar. Não tem nem palavras, né? Eu acho que depois do vídeo da dona Marluce, né? Também de várias falas que a gente teve aqui, né? Eu fico, né? O que eu vou dizer, né? Mas eu sou a Paula, para quem não me conhece, eu sou a coordenadora aqui da equipe de direitos. Essa reunião é o primeiro passo. E ela começa, né, a debater, na verdade, a questão do racismo. E ainda que ela seja o primeiro passo, ela está se dando agora, né? 3 anos depois do rompimento, a gente já tem 2022, não tem como a gente debater mineração, crime socioambiental desvinculado do racismo. Isso não existe. Em nenhuma hipótese. Está muito baixo, Cristina? Vou aumentar a voz. Então, a gente não tem como falar de mineração sem falar de racismo. E quando eu estou falando isso, e com muita propriedade, primeiro pensar quem eram as pessoas que trabalhavam na mineração. Quem que trabalhava na mineração? Pessoas de cor ou pessoas pobres, vulnerabilizadas. Onde a mineração está hoje em Minas Gerais? Nessas mesmas localidades. Então, a gente continua historicamente sendo afetados pelo racismo. Ah, mas eu moro nessa região, eu tenho a pele clara. Tudo bem. Quando a gente debate racismo, a gente não está falando só de um sistema que vai operar ou que vai afetar apenas as pessoas negras. Ela vai afetar toda a sociedade que está dentro dessa estrutura racista. E é a nossa sociedade como ela está estruturada. Então, homens, mulheres, a questão da diversidade, por exemplo, que a Nívia trouxe aqui, inclusive em relação à sexualidade, né? A pessoa com deficiência e tantas outras diversidades que a gente tem, ela vai ser essa vítima, ou, na verdade, ela vai ser o ponto 1, onde as empresas mineradoras de grandes empreendimentos, elas vão montar ali a sua casinha.
Primeiro, por desconsiderar que as pessoas negras ou as pessoas que vivem nessas localidades, né, que têm uma condição de renda um pouco menor, elas não vão buscar os seus direitos. E o nosso passo aqui no Instituto Guaicuí é contribuir para vocês buscarem o direito de vocês em relação à reparação. Também ouvi aqui nessa reunião hoje, eu não sei se eu vou ter direito, se eu tenho direito ou se eu não tenho direito, se eu sou atingida ou se eu não, né, se eu não fui atingido. Toda e qualquer pessoa que sofreu qualquer dano em relação ao crime, desastre de Brumadinho, ela tem direito a receber uma indenização individual. Ou, se não, ela tem direito também a participar das políticas públicas que estão sendo feitas nas localidades. A reparação integral, ela não é só receber o dinheiro individual. Ela é uma melhoria coletiva naquela comunidade, uma reparação que a Vale, na verdade, não está dando para ninguém, pessoal. Isso não é dado. Isso é uma obrigação de direito. É direito das pessoas receberem. A gente tem que colocar, né, ter isso em mente. Então, quando a Vale, por exemplo, coloca um post, vamos premiar tais comunidades ou tais projetos na comunidade, ou vamos colocar poço na comunidade, todo mundo, a Vale deu o poço, ela não deu o poço. Ela tem a obrigação de fornecer para vocês o poço, ela tem a obrigação de fornecer os estudos das águas, se está contaminado ou não, ela tem a obrigação de reparar em dinheiro aqui, ó, monetariamente as pessoas foram atingidas, é uma obrigação por lei. E todas as benesses que muitas vezes as empresas, né, fazem, não só a Vale, mas as grandes mineradoras nas localidades, também não é por uma boa vontade. Não é por uma boa vontade. A gente tem políticas próprias de isenções fiscais para essas multinacionais, para elas fazerem esses projetos. Então, na verdade, elas aparentam fazer uma coisa boa para a comunidade, mas, na verdade, ela está explorando e super explorando a comunidade, como ela já fez e vem fazendo ao longo da história. Não só a Vale, mas todas as mineradoras que a gente tem acesso em Minas Gerais, em outras localidades do mundo. Então, essa reunião, para encerrar, Rafa, eu acho que ela é um convite para a gente refletir que a gente não pode caminhar separado da questão racial. A gente não pode caminhar separado da questão das mulheres na localidade, a questão das pescadoras. A gente não pode caminhar separado, né? Então, é um convite também para a gente dar as mãos e contribuir para que todas as pessoas entendam não só essa temática, mas como que isso fortalece ou não fortalece a nossa luta. Porque até quando a gente vai ser considerado pessoas que não têm direito à política do Estado, à reparação integral e à própria voz no processo de reparação integral. Então, encerro essa reunião, queria agradecer a todos e todas, que todos tenham uma boa noite, espero revê-los em breve, né, seja na comunidade, seja nas próximas reuniões que nós vamos fazer sobre a questão do racismo, e também espero, viu, vou deixar uma deixa aqui para a Tainara, a gente chamar a Ellen para fazer esse vídeo sobre os direitos das pessoas, dos povos negros das comunidades. Então, né, e aí conta comigo, Ellen, para a gente poder construir isso juntas. Obrigado a todas, todos e todos, gente. Foi maravilhoso, viu? Obrigado às Paulas também. Demais, gente. Agradecida demais por esse momento. Agradeço a todos, tenham uma boa noite, tá? Boa noite, dona Miriam. A gente não ia ouvir uma música? Ah, verdade. Bem lembrado. Bem Olha lembrado. o golpe, Rafael! Eu havia esquecido. Jeane, por favor, Jeane. Da sua xará, dona Lia. Eu sou Lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol,
da ilha de Itamaracá. Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal quem cria é a primeira voz, é a primeira voz. Pra se dançar ciranda, chutamos mão com mão, formando uma roda, cantando uma canção. Minha ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal quem cria é a primeira voz, é a primeira